Olá, pessoal do nono ano, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para AV2 do segundo bimestre de História. Então vamos lá, o primeiro grande assunto é você entender como a Segunda Guerra Mundial, de certo modo, ela é uma continuação da primeira. Você lembra que a gente estudou a Primeira Guerra Mundial no primeiro bimestre? E a gente viu que a Alemanha terminou a Primeira Guerra Mundial derrotada, mas mais do que derrotada, ela terminou humilhada pelo Tratado de Versalhes, né? Os vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, França, impuseram severas punições. Consideraram a Alemanha como a culpada da guerra, ela teve que pagar uma multa para os vitoriosos. Ela teve que devolver a Alsácia-Lorena para a França, lembra a questão do revanchismo, uma região rica em carvão e ferro. E ela teve que entregar parte do exército, desmontar o exército, os armamentos, entregar os armamentos, ter menos soldados no exército, enfim. Só que tudo isso gerou um sentimento de vingança no povo alemão, que foi personificado na figura do Hitler, né? Então a Alemanha foi humilhada pelo Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial e o seu povo quis vingança, a qual acabou sendo personificada aí na liderança de Hitler. Bom, é importante que você saiba uma charge, que você saiba analisar esta charge. O menininho do colo do pai, né? Vendo lá o 70º aniversário da bomba de Hiroshima, falando assim: pai, qual grupo terrorista cometeu essa barbaridade? E na verdade não foi um grupo terrorista, foi o governo dos Estados Unidos. Então a gente tem dois grandes motivos, se é que a gente pode falar assim, porque nada dá motivo para jogar bombas atômicas em outras pessoas, mas inicialmente os Estados Unidos ficaram muito indignados com o Japão ter atacado a sua base naval no Havaí, a base de Pearl Harbor, com pilotos kamikazes. Pilotos japoneses vieram pelo Oceano Pacífico e foram atirando seus aviões nos navios por acreditarem serem kami, Deus, kazes, enviados de Deus, enviados dos deuses, né? E realmente foi um prejuízo muito grande para os Estados Unidos, coisa que eles nunca esperavam, né? Já que o conflito estava ocorrendo no continente europeu e pouca gente teria a ousadia de atacar o território norte-americano como os japoneses tiveram. Então, uma parte da análise tem a ver com esta vingança contra a ousadia do Japão. Mas o motivo maior, segundo os analistas de guerra, é que tudo indicava que os dois vencedores da guerra, os dois principais vencedores, Estados Unidos e União Soviética, iriam disputar o mundo bipolarizado aí, entre o bloco capitalista e socialista, a chamada Guerra Fria. E aí já seria um jeito de demonstrar força. É quase como se as bombas atômicas fossem vitrines para o poderio bélico norte-americano, poderio atômico, né? Bom, um outro assunto dessa prova é a Era Vargas. Essa tabela resume muito rapidamente só os aspectos principais, mas você lembra que a Era Vargas, 15 anos de poder seguidos, fora o segundo mandato que a gente ainda vai ver mais pra frente, ocorre num contexto em que o café com leite estava no fim. Professor, eu tomei o café com leite agora. Não é isso, é a política do café com leite, que paulistas e mineiros se alternavam no poder federal, mas os paulistas quiseram 2 mandatos seguidos, de modo que Minas Gerais se juntou com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, a chamada Tríplice Aliança, que não é a Tríplice Aliança lá da Guerra do Paraguai, não é a Tríplice Aliança também da Primeira Guerra, é outra coisa, tá? É a Aliança Liberal, né? A Aliança Liberal queria que São Paulo não dominasse a política federal sozinho.
Então, tudo indica que as eleições foram fraudadas pelos paulistas. E aí, o Getúlio Vargas, que era o grande favorito das eleições, não ganhou em 1930. Com o apoio do exército e boa parte da população dos outros estados, tirando São Paulo, Getúlio Vargas então chega ao poder. Os gaúchos vão falar que ele fez a Revolução de 30. Os paulistas, que não gostaram muito da situação, falam que ele fez o golpe de 30. Historicamente, se você quiser ter uma posição um pouco mais neutra, você fala que foi o movimento de 30. Ele começa a governar os 4 primeiros anos sem Constituição, dizendo que precisa colocar a política nacional em ordem. Os paulistas acham que isso é inadmissível. E ele tem o apoio do exército. Essa fase que ele governa sem Constituição é chamada de governo provisório. Ele provisoriamente, segundo ele, estava sem Constituição. Os paulistas começam a fazer uma série de movimentos, uma série de reivindicações, inclusive no 9 de julho de 1932, 4 estudantes acabam morrendo numa manifestação dos paulistas pedindo Constituição. Os paulistas fazem todo um movimento romântico, de transformar esses 4 em heróis. Eles são enterrados no obelisco do Ibirapuera. MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Getúlio Vargas, não em 1932, mas 2 anos depois, acaba cedendo e fazendo a Constituição, com carteira de trabalho, direitos trabalhistas, 13º, férias, que lhe rende o apelido de pai dos pobres. E pela primeira vez as mulheres podem votar no Brasil em 1934. Demorou, né? E mesmo assim, na época, a maior parte das mulheres votavam em quem o marido orientava numa sociedade machista. Tomara que as coisas continuem mudando e num ritmo muito mais acelerado, porque nós temos um machismo disfarçado, camuflado e muitas vezes nem camuflado, muito presente na nossa sociedade, né? Quanto às leis trabalhistas, elas foram um grande avanço, só que elas atendiam principalmente aos trabalhadores da zona urbana. E a gente precisa lembrar de que mais de 60% dos trabalhadores na época eram da zona rural, né? Por fim, a última fase do governo Vargas tem a ver quando uma fake news da época, o Plano Cohen, no qual um suposto judeu comunista iria tomar o poder no país, faz com que Getúlio Vargas alegue que não pode abrir eleições em 38. Alguns historiadores dizem que isso foi o golpe dentro do golpe. Mas aí você tem que considerar que 1930 foi golpe, né? Mas aqui realmente ele inicia uma ditadura. Ele acaba tendo 2 órgãos principais, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai cuidar da imagem dele, vai cuidar que ele, sendo um tampinho, 1,60 m da minha altura, não tivessem pessoas altas perto dele para indicar um certo poder, para não indicar que ele era tão tampinha. Coloca nos livros didáticos, nas contracapas, imagem de GV como o pai dos pobres. E se você não fosse convencido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, haveria o Departamento de Ordem Pública e Social, a polícia de Vargas para prender, matar, torturar os seus opositores. Tá? Muito bem. O que são governos populistas? São governos que tentam ganhar o apoio da população com atitudes demagógicas, ou seja, atitudes que sabem que vão dar o apoio mesmo que a eficácia, mesmo que não cuidem da causa do problema. Então, a gente brinca que eles dão o peixe, mas não ensinam a pescar. Então, verbas para carnaval, verbas para construção de estádios estão entre atitudes desse tipo. No Brasil a gente teve o GV, tá? Cárdenas, Perón. Esses daqui não são do Brasil, são de outros países da América Latina, né? Muito bem. Da Argentina, do Chile. Eu quero que você
saiba que entre as atitudes populistas está isso, em valorizar Vargas como o grande pai dos pobres, como a pessoa que fez as leis trabalhistas e que sem ele os trabalhadores não teriam condições de viver. O que é irônico é que a primeira carteira de trabalho do Brasil, Vargas mandou confeccionar em nome dele. E, sem querer dar muito spoiler do próximo capítulo, o primeiro trabalhador com carteira registrada no Brasil acabou se suicidando no exercício da profissão, porque a profissão dele era ser presidente e ele vai se suicidar, mas isso vai ser assunto do próximo capítulo. Quanto às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, a gente tem que ver que eles são quase uma vingança contra Pearl Harbor, né? Igual os Avengers, né? Os Vingadores. E geraram consequências para a saúde, para a economia, para a política japonesa, que ainda hoje existe repercussão, né? Gente, assista esse vídeo quantas vezes você precisar. Acho que a parte que está mais complexa é essa da Era Vargas. Mas enfim, tenho certeza que assistindo esse vídeo, estudando, você vai muito bem na prova AV2 do segundo bimestre. Até a próxima, pessoal!